Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que celebramos o dia dos avós São Joaquim e Santana, vamos ver um pouquinho da vida desses dois. É o que nós conseguimos, o que a Igreja tem para nos dizer. Felizes são os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, desejaram ouvir o que estás ouvindo e não viram. A encarnação de Jesus foi verdadeira. Ele se tornou humano com todos nós, tinha uma família e avós. Hoje, 26 de julho, celebramos a festa de São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, dos avós de Jesus. Os piedosos pais, gratos a Deus pelo dom recebido, educaram com amor a pequena Maria, que aos 3 anos foi conduzida ao Templo de Jerusalém para ser consagrada ao seu serviço, de acordo com a promessa feita por ambos quando imploraram a graça de um filho. Diz a lenda que se Maria subisse as escadas sem olhar para trás, ela ficaria para ser educada no templo. Se olhasse para trás, voltaria com seus pais. Mas ela seguiu, segundo a lenda, em frente e não olhou para trás. Joaquim e Ana viram sua filha ser acolhida para a missão de Mãe de Deus aqui na terra e viram o fruto bendito do seu ventre, Jesus, o Salvador. Profetas e justos desejaram ver que eles viram e ouvir o que eles ouviram. Todos desejavam este momento. Joaquim e Santana tiveram esta oportunidade. Como nós ouvimos no início, Santana, cujo nome em hebraico, Hana, significa graça, pertencia à família de sacerdote Arão. De acordo com a história antiga chamada o Evangelho de Tiago, um livro escrito provavelmente no 1º século e que não faz parte dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles reconhecidos pela Igreja como oficial. A mãe de Maria nasceu em Belém, onde anos mais tarde Jesus nasceu. Era filha de Natã, sacerdote belemita, e de Maria, e foi a mais jovem das 3 irmãs, segundo os relatos bíblicos. Suas outras irmãs mais velhas seriam Maria de Cleófas, mãe de Salomé, e Sobé, mãe de Santa Isabel, que geraria São João Batista, segundo os apócrifos. Casou-se com Joaquim de Nazaré, na Galiléia, e por muitos anos permaneceu estéril, só dando à luz a Maria em idade avançada. Teria morrido pouco depois de apresentar Maria no templo, consagrando a Deus, quando a filha contava apenas 3 anos de idade. São Joaquim pertencia à família real de Davi, era um pastor que possuía um grande rebanho de ovelhas. Conta-se que Joaquim foi censurado pelo sacerdote Rubem por não ter filhos, quando Santa Ana já era idosa e estéril. Confiando no poder divino, São Joaquim retirou-se ao deserto para rezar e fazer penitência, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. E ali um anjo lhe apareceu, dizendo que Deus havia ouvido suas preces. Tendo voltado ao lar, algum tempo depois, Santa Ana ficou grávida de Maria. Ana e Joaquim residiam em Jerusalém, ao lado da piscina de Betesda, onde hoje ergue-se a Basílica de Santana. Tão pequeno assim, relato. O culto já se manifestava por volta do ano 550 no Oriente, no Ocidente mais tarde, a partir do século X, e depois o Papa Gregório XIII decide estender a sua evocação a toda a Igreja. A festa de Joaquim uniu-se mais tarde à festa de Santana e hoje é celebrado no mesmo dia. Então, a título de curiosidade, a protetora das parturientes, a mãe da Virgem, é titular de múltiplos padroados. Quando
quase todos ligados a Maria, por ter trazido no seu ventre a esperança do mundo. O seu manto é verde, e por isso, na Bretanha, onde há uma importante devoção, é invocada para a recolha do feno. Por ter protegido Maria, como joia num cofre, é padroeira dos ourives e tanoeiros, protege os mineradores, carpinteiros, marceneiros e limpador de casas, por ter ensinado a Virgem Maria a cozinhar, a tecer, e também a padroeira dos fabricantes de vassoura, dos tecelões, alfaiates, fabricantes e comerciantes de tecido para o lar. É sobretudo padroeira das mães de família, das viúvas, e é invocada nos partos difíceis contra a esterilidade conjugal. As parturientes dirigem-se a ela para obter de Deus 3 grandes favores: um parto feliz, um filho saudável e leite suficiente para o poder amamentar. E assim então, neste breve relato, vemos a história de São Joaquim e Santana. Como diz a palavra, pelos seus frutos conhecereis. Então, Maria é um fruto santo. Maria é concebida sem o pecado original. E ela foi concebida no ventre de Ana, hoje chamada Santana. Portanto, se ela foi concebida sem o pecado original, Ana também ganhou a graça de gerar a mãe do Salvador, de gerar aquela que seria santa e seria mãe do santo dos santos, do Verbo encarnado feito no meio de nós. Portanto, hoje, celebrando o dia de Joaquim e Santana, lembramos todos os avós, todos aqueles que muitas vezes ajudam os filhos a educar seus filhos, caso os netos, ou quantas vezes os filhos deixam os seus filhos na mão dos avós, porque tem que trabalhar, tem que estudar, e às vezes os avós é que acabam educando os netos, os filhos de seus filhos. Quantas famílias assim? Ou então, quantas famílias contam com, podemos dizer assim, com a ajuda, com a aposentadoria dos avós, principalmente em momento difícil, de desemprego, de dificuldades. Ali está a avó, o avô, a ajudar naquela família, a manter a dignidade daquela família. Portanto, também através dos avós recebe a sabedoria, recebem a fé, recebe os ensinamentos de Deus. Quantas pessoas hoje são cristãs porque os seus avós souberam conduzir os seus netos no caminho da fé, dando testemunho, pedindo aos vossos filhos que não se afastassem do caminho do Senhor, e por isso hoje muitos estão no caminho de Deus graças aos seus avós. Portanto, como nós ouvimos também no livro do Eclesiástico, ele fala da importância de tratarmos os nossos pais, os nossos avós com carinho, com muito amor, retribuindo o amor que eles nos concedeu um dia. Então, na cultura judaica, cuidar dos anciãos é uma bênção. E vai muito mais além na cultura judaica. Não se refere só aos avós, fisicamente falando, mas todos aqueles que se colocam no lugar dos avós, todos aqueles que têm uma sabedoria a transmitir. Eu não sou tão idoso assim, mas também não sou tão jovem, mas eu me lembro ainda na minha infância, quando a gente passava na rua, pelo menos lá onde eu morava, a gente tinha o costume de tomar a bênção aos mais idosos, mesmo que não fosse nosso pai, nossa mãe, nossos avós. A gente tinha aquele carinho, aquele respeito, pelo menos fomos ensinados assim, muitos agiam assim. Hoje, às vezes tem filhos que nem tomam a bênção aos seus pais, não é verdade? Eu não tenho mais os meus avós, só conheci a minha avó, morreu quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, foi a única que eu conheci, mas foi a que me conduziu no caminho da fé. Quando às vezes
faltava a igreja e tal, lá ela puxava a orelha, né, do meu pai, da minha mãe e tal, né, sempre conduzindo. Então, hoje agradeço a ela por esse carinho, por essa dedicação, pelo seu testemunho de vida, de sempre estar ali fiel no caminho do Senhor. Então essa sementinha ficou no meu coração e no coração de todos nós. Então isso é muito importante a gente valorizar na nossa vida, na nossa caminhada. E falando dos avós, hoje também minha mãe, meu pai são avós, no dia de hoje, e até hoje, quando eu ligo para o meu pai, quando eu ligo para minha mãe, ou quando eu vou em casa, nunca deixei até hoje de dizer assim, benção pai, benção mãe, e meu pai responde, Deus te abençoe, minha mãe responde, Deus te abençoe. Eu não lembro agora se foi o Papa Paulo VI, ou agora não me refiro, mas só me lembro do fato, mas não me lembro agora qual foi o dos papas, que ele foi eleito Papa, então ele foi lá, e visitar a sua mãe, que ainda era viva, e ele falou para a mãe, agora sou Papa, tal, beija aqui, o anel. Diz que a mãe dele virou para ele e disse assim, primeiro beija aqui esta aliança, porque foi essa que te deu este anel. E ele foi lá, beijou a aliança da mãe. Então são histórias assim que ficam para a gente lembrar com carinho daqueles que nos deram o dom da vida, daqueles que cuidaram de nós. Então, que Deus continue a abençoar os avós, os nossos pais, que os filhos e os netos possam reconhecer com amor e carinho o dom da vida, as dádivas recebidas. Isso é muito importante. E, fazendo um parênteses ainda maior, hoje, às vezes, a sociedade, ou alguns, tem aquela visão de menosprezar, às vezes, os mais idosos. Mas se esquecem de que se hoje nós temos tanta tecnologia, que se hoje nós temos um mundo mais avançado, se hoje nós temos mais conforto do que as outras gerações, foi porque as outras gerações trabalharam, se empenharam para que hoje pudéssemos usufruir de tudo que nós temos hoje. Então hoje as pessoas, na nossa época era aquele celular, a janela de celular era fixo só, depois veio o celular, alguns acompanharam isso, e essa geração hoje tem todas essas facilidades, mas quem foi que possibilitou isso? Os nossos pais, os nossos avós, que no passado trabalharam, se empenharam, e assim aos poucos vai transformando a realidade do mundo, vai gerando mais facilidades para que a próxima geração possa usufruir dessas facilidades. Então não podemos esquecer daqueles que nos deram as facilidades de hoje, porque trabalharam duro no dia de ontem. No caso, nossos avós e os nossos pais. Por isso, na cultura cristã e na cultura judaica, os anciãos são valorizados, porque são considerados em diversos aspectos fonte de sabedoria, porque viveram, tiveram a experiência da vida. E sabedoria, quando eu não digo só o conhecimento científico, mas eu digo o conhecimento também da vida, que pode passar para nós, para que não caiamos nos mesmos erros do passado. Então, quando a gente ouve os mais idosos, os anciãos, a gente com certeza vai acertar muito mais lá na frente se a gente valorizar o nosso passado. Então é isso, esta festa de hoje, celebrar São Joaquim e Santana, é lembrar do amor e do carinho que nós temos que ter para com os nossos avós, para com os nossos pais, para com os nossos entes queridos, mais anciãos que nos passaram a sabedoria familiar, que nos passaram o valor de Deus. Então temos muito a agradecer. Portanto, cuidemos com carinho daqueles que nos deram amor, daqueles que fizeram de tudo para que nós tivéssemos hoje o que temos. Somos o que somos nos dias de hoje, porque nossos avós, nossos pais nos possibilitaram
esta realidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.